E aí, tudo bem? Meu nome é André Basso e hoje eu vou trazer para você qual a melhor forma de você utilizar seu cavalo nas partidas de xadrez. Então, como plano de fundo dessa aula de hoje, eu estou trazendo partidas do Tata Steel, um campeonato que aconteceu na Holanda semana passada, que o Caruana venceu aí de forma bem bacana e fez uma pontuação bem expressiva. Então, galera, o primeiro conceito que eu quero passar para você é o ponto de apoio. Então, ponto de apoio são casos em que são casas fracas, casas que não podem ser mais defendidas por peões, e ao mesmo tempo tem um peão ajudando, apoiando o cavalo para essa casa. Por exemplo, tem a casa aqui de F5 e a casa de B5. As duas casas não podem mais ser defendidas por peões, porque os peões já avançaram. E além disso, tem um peão aqui segurando a casa para você. Então esse peão aí está fazendo com que essa casa seja um ponto de apoio para o seu cavalo. Quando você identifica uma casa dessas, você tem que começar a pensar como colocar seu cavalo nessa casa. Então a dica que eu dou é pensar em casas que o seu cavalo poderia acessar antes de chegar nela. Por exemplo, casa E3, G3, H6, G7, E7, D6. Desconsiderando as que tem também a casa E4 e a H4, porém essas casas não dá para acessar por causa dos peões aqui. Então, quando o cavalo estiver distante, você marca as casas próximas que pode chegar. E pensando nisso, você pode fazer manobras com o cavalo. Nesse caso, a manobra é bem simples, que é a manobra aqui, cavalo G3 e cavalo F5. E foi isso que, nessa partida, o jogador de brancas, ex-campeão mundial Petrosian, ele fez. E depois ele conseguiu vencer essa partida utilizando esse conceito que eu estou passando agora para você. Então você pode conferir essa partida na íntegra no artigo que está aí na descrição do vídeo. Então, isso aí é um ponto de apoio. Outro conceito importante para você aprender quando está lidando com cavalos é sobre a posição do cavalo em cada fileira do tabuleiro. Então, quando o cavalo está aqui na primeira fileira ou na segunda fileira, por exemplo, a primeira ou a segunda, quer dizer que ele é uma peça de defesa. Geralmente o cavalo está aí para fazer alguma defesa, ajudar no seu rock, alguma questão desse sentido. Ou você pode passar por essa fileira para fazer uma manobra de cavalo. Se você não consegue acessar aquela casa, você precisa voltar com o cavalo para fazer isso. Então, geralmente o cavalo quando está nessas fileiras é para uma defesa. Depois ele pode passar para a terceira fila. A terceira fila, o cavalo já se torna uma peça que pode projetar algum ataque futuramente, chegando na quinta fila. Pode projetar ganhar casa, chegando na quarta fila. Ou ele pode ser uma peça de defesa. Então, geralmente, quando a gente joga abertura, a gente joga o cavalo em F3 ou o cavalo em C3, porque ele torna uma peça com bastante opções aí no seu meio jogo. Abre maior seu leque do que ele em E2 e D2. Mas tem aberturas que jogam E2 e D2 e dão super certo. Então, não tem nada contra esses lances aí. Depois a gente tem a quarta fila aqui. A quarta fila, o cavalo fica uma peça bem dinâmica, porque a qualquer momento ele pode acessar a sexta fila e também, ou a quinta fila, que também é bacana, e também pode ajudar na defesa se for preciso. Então, é uma peça, quando está aqui bem centralizada, ele controla muitas casas e fica com bastante opção. Depois nós temos a quinta fila. A quinta fila, o cavalo é uma peça bem bacana, porque ele já projeta ataques no rock adversário. Então, se ele estiver bem posicionado, ele pode começar muitos ataques duplos em algumas posições. Então, é legal quando o cavalo está na quinta fila. Mas a melhor opção de todas é quando o cavalo está aqui na sexta fila. A sexta fila é o ponto ideal para o seu cavalo. Quando ele chega na sexta fila, ele é a peça muito chata e começa a valer muito essa peça. Às vezes até mais que uma torre, dependendo da posição. Porém, para ele estar bem na sexta fila, ele precisa de um ponto de apoio. Se tivesse um ponto de apoio aqui em E5, seria o excelente para ele conseguir melhorar mais a sua posição. Então, como exemplo disso, eu vou trazer uma partida agora, jogada pelo Caruana, contra o Duda, que é outro grande mestre fortíssimo aí. E nessa partida, eu já vou trazer a posição um pouquinho mais para frente aqui. Trazendo aqui a posição aqui no lance 25. Nessa posição, o Caruana está de brancas. Eu vou passar a partida bem brevemente, assim, que o que eu quero focar com você hoje é sobre o posicionamento do cavalo. E quando você vê essa posição, você já imagina que se a casa D6 é um ponto de apoio do seu cavalo. Já começa a ter ideias de cavalo C4, cavalo D6. Mesma coisa, cavalo E4, cavalo D6. Então já começa a imaginar esse tipo de manobra. Outro ponto interessante da posição, esse peão de C6 está muito fraco. Ele está um peão isolado, não tem nenhum peão ao lado dele. E tem muitas peças brancas aqui que pode chegar no peão. Por exemplo, esse bispo está aqui ameaçando o peão. A torre está ameaçando o bispo, que está defendendo o peão. Logo essa dama pode começar a ameaçar esse peão. Então está um pouquinho complicada a posição das pretas nessa partida. As brancas são um pouco melhor.
A partida seguiu aqui com o cavalo D7, lance do Duda. O Caruana já jogou o cavalo C4, o Caruana de brancas aí. Segui aqui torre D8, bispo E4, C5, dama C2 aqui batendo no peão de H7. Então as brancas estão só coordenando as peças e melhorando a posição bem aos poucos. Sigo aqui com H6, bispo D2, cavalo F8 e bispo D3. Esse lance bispo D3 é muito bacana. Por quê? A partir do momento que agora tirar o cavalo, ao mesmo tempo ele vai ameaçar a torre. Então fica bem legal esse lance. E esse peão de C5 vai perder a defesa do bispo. Então é um lance muito bacana de ser feito. Depois que ele fez o lance aqui, cavalo D6, ameaçou a torre vai ter que sair. E o peão aqui de C5 ficou sem defesa. Então a posição das brancas vai melhorando aos poucos. Siga aqui com torre B6, perdeu o peão de C5, bispo D5, torre capturou D7, cavalo capturou D7, dama C8 com cheque. Cavalo F8, dama capturou, torre capturou e seguiu F4. Então você percebeu que o cavalo aqui das pretas ficou muitos lances aqui em D6. Até quase o final da partida ficou totalmente em D6 aí. Por que acontece? Não é legal a captura aqui do cavalo, senão as brancas vão tomar com o peão, esse peão vai ficar um peão passado aqui. Fica um pouquinho chato de defender esse peão, contando que as brancas estão com um par de bispo aqui. Então, e as pretas não vão querer deixar o par de bispo com as brancas e um peão passado, que vai ser uma vantagem muito difícil aí de segurar. Sigo aqui com o bispo D8, rei F2, cavalo D7, bispo E3, G5, bispo D4 e torre B4. Então aos pouquinhos as brancas foi coordenando melhores as peças, foi colocando os dois bispos mais em atividade. Tá agora com a ameaça de jogar bispo B5 em breve para expulsar o cavalo. Tem a entrada da torre aqui na última fila em algum momento. Então a posição das brancas está bem favorável aí nessa partida. Siga aqui com rei E3, fez a troca de peões, jogou rei F8 e bispo B5. Então tá bem bacana a posição das brancas, esse cavalo aí não tem muitas casas para ir. E o Duda tentou fazer um lance aqui que foi o cavalo F6. Qual que é a ideia do cavalo F6? Não tá entregando o cavalo assim não. Tanto é que o Caruana tomou o cavalo. Tomou, aí faz torre captura. E as brancas não pode fazer rei toma D4, porque vem bispo captura F6. O rei vai ter que sair, por exemplo, para C5 ou para D3. Vai fazer bispo captura a torre. E a posição das pretas ficou bem mais igualada. Porém as pretas ficou com um par de bispos. E ficou uma posição difícil aí, tendenciando para o empate. Ou talvez um pouquinho melhor para as pretas jogar, porque com um par de bispos fica um pouquinho mais fácil aí. Então o Caruana não foi nessa posição. Ao invés de fazer o rei captura a torre, ele jogou com torre C7. Que esse cavalo ficou chato aqui em D6, mesmo sem estar com o peão apoiando ele, as pretas não conseguem tirar esse cavalo daí. E não pode tirar esse bispo dessa fileira aqui, porque ele está defendendo a torre. Então teve que seguir com o bispo H8. Porém esse lance foi bem ruim aí, esse lance não tem muita opção aqui boa para as pretas, né? Mas o bispo H8 aqui foi meio complicado porque está chegando agora torre C8. Não pode jogar o rei aqui em G7, senão perde a torre. Tem que jogar o rei em E7. Torre capturou H8, torre B4, aí jogou cavalo C8 cheque, rei F6, bispo D3 e as pretas abandonaram aí nessa posição. Então o que a gente pode pegar de conhecimento nessa posição aí? A gente viu o ponto de apoio aqui no começo da partida, aqui no lance, perto aqui do lance 26, que a gente já viu o ponto aqui em D6, e o cavalo do Caruana ficou aí por muitos lances, e não foi possível capturar. Então a ideia é que você sempre vê ponto de apoio e pensar em colocar suas peças lá, e também saber qual que é o melhor local para o seu cavalo. E quando o cavalo chega aqui na sexta fila é uma peça muito chata. Bom galera, a gente tá encerrando esse vídeo agora. Tem mais uma partida do Caruana comentada ali no nosso artigo, tá na descrição do vídeo. Eu quero deixar meu convite para você se inscrever no canal, curtir nossa página e tá com algumas inscrições ainda para aquele torneio diário, um lance a cada 3 dias aí no chess.com. O link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Então um forte abraço aí, fique com Deus e até a próxima.